Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito dos espelhamentos, sempre trazendo os exemplos que eu tenho a partir da minha vivência, né, e as conclusões que eu tirei a partir disso. Então, se servir para alguém, acho que a função desse canal é exatamente essa: compartilhar com vocês para ajudar, né? Quem estiver passando por alguma coisa parecida pode tirar aqui algum insight, alguma coisa que pode ajudar na dinâmica e no processo de cura mesmo. Então, eu queria contar para vocês como que foi o meu processo. Inicialmente, eu há mais de 20 anos trabalho com cura, né, me formei em psicologia há mais de 20 anos e venho sempre estudando. Muito antes de entrar em dinâmica, eu já estava no meu processo de me curar. O processo ficou mais intenso e as curas ficaram mais intensas depois da noite escura da alma, porque aí, além de eu ter ali a psicologia, as terapias holísticas que eu já trabalhava e que eu já buscava como atendimentos para mim mesma, eh, o processo se intensificou muito, porque a minha primeira noite escura da alma após o reencontro foi muito pesada, e aí eu comecei a consumir, né, tanto as terapias quanto conteúdos espirituais e tudo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. Então, no início, a gente ainda não sabe que está em dinâmica, às vezes já se deparou com algum conteúdo, mas a gente fica se questionando, larga, né, deixa para lá, não vou olhar para esse assunto agora porque isso é coisa de gente doida, a gente nega, mas ao mesmo tempo que a gente está negando e que a gente está ali vivendo aquela confusão, aquele turbilhão, a gente está vivendo, né? Então, cada dia acontece uma coisa, a gente está sentindo e a gente está buscando. Então, no início, os espelhamentos eram de muita dor, né? Eu ficava sempre ali naquele lugar de vítima. Acho que muitas pessoas que estão nessa jornada passam por esse momento em que a gente não consegue enxergar o que de fato está acontecendo, a gente só consegue enxergar o que o outro está fazendo e que está machucando, né? Então, o tempo todo a gente acha que o outro fez porque o outro rejeitou, o outro abandonou, humilhou, traiu, eh, injustiçou, e tantas outras feridas que a gente tem e que a gente fica naquele lugar de dor, né? E isso desencadeia a noite escura da alma e o processo se intensifica e a gente continua ali naquele lugar de eu fiz tudo e o outro só fez me machucar. E então, a princípio é isso. À medida que a gente vai caminhando nessa jornada, vai estudando, vai passando por processo de cura, não só visando a união, quando a gente entende que está nessa jornada, mas também visando diminuir a dor, né? Acabar com aquela dor que a gente sente no início. A gente começa aí a consumir conteúdos, a perceber a questão dos espelhamentos e começa a quebrar a cabeça para tentar entender o que o gêmeo está espelhando para a gente. E aí eu queria trazer aqui, ao longo desses últimos anos, né, que eu estou nessa jornada, como que isso se deu para mim. Então, a princípio eu fiquei nesse lugar de vítima, depois, quando eu comecei a entender, eu comecei a quebrar a cabeça para entender, para tentar entender de forma racional o que ele estava espelhando para mim. Então, dependendo da atitude que ele tinha, eu entendia que ele estava espelhando ali uma dor da rejeição, e talvez um apego, um ciúme, alguma coisa assim. E aí eu buscava curar isso, mas sempre ainda voltada para o outro, né, voltada para o gêmeo, querendo curar aquela dor e resolver aquele espelhamento em relação ao outro, né, e sempre aquele outro específico, né, o gêmeo, em relação à conexão. Então eu queria desapegar dele, eu queria, curar a ferida da traição, eu queria curar essa ferida em relação a ele, porque a princípio eu acho que muita gente entende assim. E aos poucos eu comecei a entender que o espelhamento a gente não precisa entender de uma forma racional. Então, assim, uma coisa que ele faz, ou uma coisa que ele não faz,
ou às vezes até uma foto que ele posta, qualquer coisa é motivo para a gente sentir algum desconforto, né? Principalmente no início, e que a gente está ali lutando com essa obsessão, achando que está ficando louca. Então, a gente começa esse processo de cura. Depois eu comecei a entender que essas coisas que ele fazia e que me geravam um certo incômodo, eu fui parando de focar nele, assim, porque a princípio eu achava que o que ele estava fazendo era para me atingir, era para me machucar, era de propósito, era para me humilhar, sempre nesse lugar de estar sendo atacada por ele, né? De alguma forma, ele sabia do meu sentimento, ele estava fazendo para me machucar. Depois eu comecei a entender que às vezes ele faz e ele nem sabe por que que ele fez, ou às vezes ele até fez de propósito, mas assim, isso na verdade não importa, né? Importa prestar atenção no que eu senti. Então, às vezes, de fato, o gêmeo faz coisa, fala coisas que machucam, e ele fez pra você, falou pra você, então você sabe que aquilo foi direcionado. Outras vezes ele não fez nada pra você, às vezes vocês nem estão tendo contato, foi uma foto que você viu numa rede social ou alguma coisa, ou ele não mandou uma mensagem num determinado dia e aquilo gerou, né, um desconforto. Então, ao invés de ficar tentando entender o porquê ele está fazendo isso, ou ela está fazendo isso, é começar a entender o que é que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma dor. E essa dor vem da onde? Essa dor vem de uma ferida, de uma injustiça, de uma traição, rejeição, abandono. Qual é a ferida que aquela atitude ou aquela não atitude desencadeou dentro de mim? E a partir do momento que eu entendo o que eu estou sentindo, entendo qual a ferida que é, eu vou olhar para isso não só em relação a ele, mas em relação a toda a minha vida. Como que aquela ferida atua na minha vida. E aí a gente começa a perceber, principalmente no período da separação, do afastamento, para quem vive isso, porque nem todos vivem, né? A gente começa a perceber que todas as pessoas estão ali na nossa vida com a função de fazer esses espelhamentos. Os espelhamentos com as outras pessoas, eles não doem tanto, então é a chance que a gente tem de curar essas feridas de uma forma mais suave, com menos dor, com menos sofrimento. E aí a gente vai expandindo toda essa jornada de cura para entender os espelhamentos que cada pessoa está trazendo e como aquilo me atinge internamente e qual é a ferida que eu preciso curar e como essa ferida age na minha vida, né? Então, a cura, ela começa a se expandir, ela deixa de ser só em relação ao gêmeo e ela passa a ser em relação a todas as pessoas, todas as suas relações e em relação à sua história. Isso foi para mim, tá, gente? Essa foi a minha experiência. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que se vinha ali, de repente, uma atitude que me deixava chateada e eu às vezes não conseguia entender qual era o incômodo, então eu usava algumas técnicas terapêuticas que eu tenho para processar aquela dor, e no processamento daquela dor eu acabava entendendo que o que eu estava sentindo era uma vergonha, e aí eu estava sentindo vergonha porque eu estava me sentindo traída, e aí essa ferida da traição, enquanto eu estava processando ali com técnicas terapêuticas, eu resgatava uma memória da minha infância, de algo que às vezes meu pai fez ou minha mãe fez, né, e aí eu ia aprofundando. Então assim, não basta a gente querer desapegar do gêmeo, curar as feridas em relação ao gêmeo, a gente precisa olhar para aquela ferida e encontrar as raízes dela. Por isso que é importante cura da criança interior, por isso que é importante os processos terapêuticos mais profundos e que não têm muitas vezes relação com o gêmeo, porque é lá na nossa história que está a raiz de todo esse espelhamento que o gêmeo está trazendo, né? Então, é olhar para a sua história, para a sua relação com seus pais, com seus irmãos, com seus cuidadores. Se você não foi criado pelos seus pais biológicos, é primeiro curar a história com eles, com os pais biológicos, por que você não foi criado por eles, e depois passar a curar as feridas que a sua relação com seus cuidadores, porque às vezes você foi criado por uma avó, por uma tia,
ou até por pais adotivos, ou seja lá quem for, ou às vezes você foi criado por seus pais, mas tinha uma influência muito grande de uma tia, de uma vizinha, de alguém que estava ali presente e que te causou alguma ferida, algum trauma, alguma coisa. E eu não estou entrando no mérito se a pessoa fez de propósito, se não, se a sua infância foi fácil, se foi difícil, ou de como era. Independente de como foi a sua infância, a sua relação com seus pais e com seus cuidadores, com os adultos que estavam ali responsáveis pela sua educação, influenciando na sua educação, não importa se eles fizeram de propósito, se eles não fizeram de propósito, se eles eram abusivos ou não. Importa como aquela criança sentiu tudo que aconteceu com ela. E essa criança que sentiu tudo aquilo, ela vai ficar com essa marca e o gêmeo vai chegar e vai revirar e vai tirar da forma mais dolorida possível. Então, essa questão do espelhamento, ela deixou de ser uma preocupação no sentido de entender, porque a gente vê muitos vídeos, eu não sei se vai ficar claro para vocês, eu estou tentando conduzir um raciocínio aqui, mas eu nem preparei um script aqui para falar. É, o gêmeo, às vezes, ele vai ter uma atitude que eu vou olhar e vou falar: por que que ele fez aquilo? Ele fez aquilo porque eu estava voltada para ele, então eu tenho que me voltar para mim. E a gente fica muito nesse superficial de olhar para mim, olhar para mim. Mas o que é olhar para mim? Olhar para mim é olhar para minha criança, é olhar para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus avós, para todas as pessoas que estavam presentes ao longo da minha história e para todas as feridas que porventura eu adquiri ao longo dessa história. É olhar para antigos relacionamentos amorosos, para o ex-namorado, para o ex-marido, né? Para quem está em relacionamento é olhar para o namorado, para o marido e ver todas as feridas e todos os espelhamentos e curar cada um deles, independente do gêmeo. Porque à medida que você vai fazendo isso e vai curando, se o gêmeo continua tendo as mesmas atitudes, aquilo já não te atinge. Mas o que eu tenho visto, tanto na minha experiência, quanto na experiência de outras pessoas que estão em dinâmica e que estão no meu convívio, quanto de pessoas que eu atendo, é que à medida que você cura, aquela atitude que o gêmeo tinha que te cutucava, aquela ferida, ele até para de ter, né? Em alguns casos ele até tem às vezes, mas já não dói mais e aí ele para. É impressionante, porque a polaridade que está inconsciente, ela é uma marionete da espiritualidade. Ela faz coisas que às vezes ela nem sabe por que fez, às vezes ela faz e ela nem lembra que fez. É uma marionete, ele não está consciente, mas isso não significa que ele não está trabalhando. Ele só está trabalhando sem saber que está. E nós que estamos conscientes, a gente está trabalhando e sabe que está, né? Então, a partir desse momento, eu já vi muitos vídeos dizendo que o gêmeo, quando desperta, ele sente culpa, sente vergonha, e eu vi pessoas falando isso como se fosse algo bom, assim, vai ser ótimo, porque ele vai ficar culpado, ele vai ficar com vergonha. E você chega num estágio da dinâmica que não é isso que você quer. Você não quer que seu gêmeo sofra com culpa, com vergonha. Você já entendeu qual é o processo, você já entendeu que tudo que ele fez foi para te espelhar algo que depois te levou a um processo de cura e que hoje você leva uma vida mais leve. Então, parece fácil para quem já chegou lá, né? Parece fácil quando a gente fala assim, e parece muito difícil, muito complicado até para entender quando a gente está no início, quando a gente ainda está sentindo muita dor, porque a dor, o sofrimento é sempre uma resistência. E quem resiste é o ego. Então, o sofrimento ele tem a única função de quebrar esse ego, de dissolver esse ego, para que a alma possa assumir o comando da história, para que você possa entrar em rendição. Mas para entrar em rendição, muitas vezes você vai ter que sofrer, sofrer até seu ego cansar, até seu ego cansar e se render, né? Mas o ego não vai conseguir se render e passar por esse processo se ele não fizer as curas necessárias. Então, é olhar para os espelhamentos com o gêmeo e olhar para os espelhamentos com todas as outras pessoas ao redor e ir na raiz disso. Ir na raiz, curar esse padrão e essa ferida, é, e como eles atuam na sua vida inteira, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas amizades, em tudo. E aí você cura em tudo, automaticamente, com o gêmeo, isso para de te atingir. Então, assim, para mim foi isso. Não sei se eu consegui deixar claro, se eu não consegui, vocês podem falar aí que eu faço outro áudio explicando melhor,
mas eu queria trazer essa reflexão e compartilhar com vocês como foi para mim essa questão do espelhamento na minha cura e na minha jornada, tá bom? Por hoje é só, queria saber de vocês também, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, e se não ficou claro alguma parte, coloca aí para mim, que eu volto com mais algumas informações, tá bom? Obrigada, um beijo.